Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Elton dos Santos Pinto, baseada no livro de Jó, com o título A Soberania de Deus e as Adversidades Humanas. Mas, antes de a gente começar aqui a nossa lição, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixa o seu comentário falando de onde você é, de qual igreja você pertence, qual cidade você está aí assistindo. E acione também o sino das notificações para você receber as lições no momento que compartilharmos. E você compartilha também com os seus irmãos aí da sua igreja. Toda semana estaremos aqui publicando uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 6. E ela traz o título A Sabedoria de Deus e a Fragilidade Humana. E que tem aí o texto base em Jó, nos capítulos 38 até o capítulo 41, onde estaremos lendo apenas os versículos 36 até o 41 do capítulo 38 para a nossa introdução aqui neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? Quando o pó se endurece e os torrões de terra grudam uns nos outros. É você que caça a presa para a lioa e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de apresentar aqui para nós e valorizar também a grandeza e a soberania de Deus, reconhecendo também as limitações da sabedoria humana e adotando uma postura de humildade, uma postura de dependência e também de confiança no plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Veremos na lição de hoje Deus se revelando ao patriarca Jó para mostrar a ele os seus propósitos na vida da humanidade. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer a todos os irmãos aí, os amigos, que têm nos enviado aí mensagens de todo o Brasil e algumas partes também do exterior, que estão aí nos assistindo e acompanhando as nossas lições, não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Neste momento em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para o Sigmar Martins. Ele é membro da Igreja Batista Parque São Mateus, que fica em Campos dos Goitacazes, lá no norte fluminense. Eu cumprimento também, neste momento, Dulceir de Paiva Monteiro, membro da Igreja Batista em Manuel Correia, que fica em Cabo Frio. O abraço agora vai para Josélia Gomes, da Primeira Igreja Batista de Portela, que fica no noroeste fluminense, lá em Itaucara. Um abraço aí para o pastor Luiz Fernando Moraes.
um recado para você. Quando você mandar o seu recadinho aqui para nós, não se esqueça de colocar de onde você é, qual igreja que você pertence, a cidade aí de onde você está escrevendo para a gente. E também não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal se ainda você não se inscreveu. É gratuito essa inscrição. Na lição de hoje, nós estaremos vendo mais uma vez, em uma sequência marcante, de como Deus vai se revelando ao patriarca Jó. E o diálogo que o patriarca faz aí, do capítulo 38 até o 41, servindo não somente para Jó, mas também serve como exemplo para nós hoje. Esse episódio, ele vai marcar o ápice do livro de Jó, porque ele mostra a quebra do silêncio divino em sua totalidade, permitida àquele homem, e também naquele momento ali específico. Ao longo desse estudo, nós veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo aí aquilo que o homem quer, aquilo que o ser humano estava esperando. Dessa forma, Jó, portanto, ele é desafiado a comparar a sua habilidade e a sabedoria com as de Deus. E a responder quem de fato age com justiça no mundo. Assim, a longa série de perguntas de Deus para Jó não tem aí a intenção de humilhá-lo, como bem vimos aí na lição passada. Mas a intenção divina era de desafiar a Jó a reconsiderar o que o mundo já sabe que Deus tem feito e também meditar novamente sobre o mistério da ação divina neste mundo. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, como já tinha sido proposto a ele responder, muito menos sabia sobre a providência divina para manter tudo o que fora criado por Deus. E dessa forma, Deus ele vai desafiar Jó e ele deveria ser capaz de responder algumas questões. Deus chama a atenção do patriarca para 10 características da ordem natural, como exemplos aí do seu mistério, e para 9 espécies de animais, a fim de ilustrar o segredo da vida criada. Este discurso de Deus, ele, entretanto, é marcante também por aquilo que contém. Longe de tratarem dos assuntos da inocência ou da culpabilidade propostos por Jó anteriormente, e também de justificarem aí os caminhos de Deus com o homem. Eles se concentram inteiramente na natureza, ou seja, o mundo da criação. Deus, ele revela a sua sabedoria, ele revela o seu poder, ao mostrar a Jó como o homem ele é incapaz de entender a profundidade dos seus planos. A lição de hoje, irmãos, ela vai destacar como a grandeza de Deus ela supera o entendimento humano. Por meio das palavras do Senhor para Jó, nós vemos a imensidão da criação e também a fragilidade da criatura. Essa compreensão nos leva a uma postura de humildade e também de dependência de Deus. A história de Jó é um exemplo claro de como a sabedoria humana ela é muito limitada. Jó, ele apesar de ser um homem justo, de ser um homem temente a Deus, ele enfrenta sofrimentos que são inimagináveis. Mas, no entanto, é por meio dessa provação que ele aprende sobre a verdadeira natureza de Deus. Assim, nós somos convidados também a refletir sobre a nossa própria fragilidade.
e sobre a grandeza do Senhor. É a sabedoria de Deus e a fragilidade humana. E é sobre este tema que nós estaremos estudando a partir de agora. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Poder de Deus sobre a Criação. O poder de Deus sobre a criação, que está em Jó, no capítulo 38, do versículos 39 até o versículo 41. Neste tópico, veremos que Jó, ele é chamado a refletir sobre como veio a existir a criação, como ela é preservada. Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os animais existentes? A questão aqui colocada por Deus não é que Jó não possa satisfazer o apetite dos filhotes de leões, ou que seja Deus quem fornece a presa para o corvo, mas há aqui todo um reino na criação, ou da criação, que não é totalmente independente dos seres humanos. A questão aqui é que Jó, ele tinha no início proposto discutir a situação com Deus, como se o homem ele tivesse condições em sabedoria para tal. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, porque todos os animais eles foram projetados por um design inteligente, com suas peculiaridades, modo de ser e também de viver. Se Jó não sabia como explicar essas situações, como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Então era hora, portanto, de o patriarca reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Dessa forma, Deus vai falar sobre os detalhes da criação, como alimentar os animais selvagens e também controlar os ciclos naturais da vida dos animais. Exemplos da vida animal selvagem são colocados diante de Jó. Esse texto aqui, ele ressalta a sua completa ausência de responsabilidade em criar e em sustentar esse maravilhoso reino animal que é mostrado para Jó. Por causa da condição humana, que é limitadíssima em várias questões. Ele pergunta se Jó pode prover alimento aí para os leões. Ele pergunta também se Jó pode satisfazer os corvos, quando os seus filhotes, eles clamam por comida, como já falamos. Essas perguntas, elas destacam a soberania de Deus sobre todas as coisas, o controle de Deus sobre isso tudo. A criação é um testemunho vivo do poder e da sabedoria divina. Cada detalhe, desde o ciclo das estações até a vida dos animais, é cuidadosamente orquestrada por Deus. Jó, então, é lembrado de que, ao contrário do pai, ele não tem controle sobre essas questões. Deus também vai mencionar os ciclos naturais, como o crescimento das plantas e a migração dos animais. Então, Deus pergunta se Jó, ele pode entender e controlar esses processos. A resposta vai ser clara. Somente Deus tem este poder. Era preciso que Jó, ele contivesse o seu orgulho. De fato, ele falou muitas verdades sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus
sobre a mecânica celeste. E a mecânica também da vida não foi uma censura à integridade, não foi uma censura à sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e também íntegro, mas faltou nele a humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que ele conhecesse melhor a Deus nesse sentido. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Nós devemos reconhecer o agir do Criador em todo o universo e também em nossas vidas. Ao refletirmos sobre essas palavras, nós somos lembrados de que a criação, ela é uma expressão da grandeza de Deus. Cada aspecto que manifesta na natureza é um testemunho da sabedoria divina, do poder de Deus. Devemos então cantar como o salmista: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Como bem registra lá o Salmo 19, no versículo 1. Jó, ele desejava ter uma oportunidade de estar diante de Deus, para poder aí justificar-se de que ele era justo e do porquê dele estar sofrendo, sendo ele justo. Parece que o patriarca achava que podia, de certa forma, apelar para a natureza moral de Deus, a fim aí de neutralizar a inimizade que Deus aparentemente exercia contra ele. E é acerca desta questão que o Senhor vai demonstrar certas distinções que existem entre o ser humano e o próprio Deus. Deus não vai entrar em uma disputa judicial com Jó, mas ele vai mostrar a ele o verdadeiro relacionamento que sempre deve existir entre Deus e o ser humano, entre aquele que é infinito e aquele que é finito. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Fragilidade de Jó. A fragilidade de Jó, que se encontra no capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 5. Neste tópico nós veremos que Deus vai mostrar que a sua glória é manifestada em toda a criação. E que o homem não tem e nunca teria nenhuma condições para executar tal tarefa. Assim devemos entender que, em primeiro lugar, a criação do mundo é obra de Deus. Em segundo lugar, que trata-se aí de um assunto do Cântico dos Anjos. Em terceiro lugar, é que um tema para o homem estudar e também meditar. O ponto de todas essas ilustrações anteriores é destacado pela pergunta que Deus vai fazer para Jó em seguida, que é a seguinte: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Assim destaca o livro de Jó no capítulo 40, no versículo 2. Este exemplo, ele tem falado eloquentemente do extremo contraste que existe entre o Deus que criou tudo isso e Jó, que é apenas uma das criaturas que foram criadas por Deus. Deus expõe aqui a limitação humana, ao mostrar que Jó, assim como todo e qualquer ser humano,
é incapaz de governar o mundo natural. Isto é visto, mais uma vez, quando ele pergunta se Jó pode controlar o comportamento dos animais, como o ibex, né? É um tipo de cabra selvagem que habita aí nas regiões montanhosas, nos Alpes. Aquelas cabras que você vê ali entre as fendas da montanha, ou a cegonha no céu. É o mistério de Deus que não se pode nomear ou descrever em razão da nossa natureza pequena, que não tem condições de entender o que está por trás aí das obras do Criador, que tanto impressionava ao patriarca Jó. Desta forma, nós vemos o próprio Deus, que está desfilando diante do patriarca, como se tivesse, olha, me conheça, demonstrando uma sabedoria que é inalcançável pelo homem. Jó, antes, ele procurou Deus de norte a sul, de leste a oeste. E neste momento, ele olha para todos os lados e vai perceber um discurso eloquente do Criador, que se manifesta em todas as coisas, em toda a sua criação. A limitação e a fragilidade humana são evidentes quando comparamos a nossa capacidade com a capacidade divina. Enquanto Deus controla todos os aspectos da criação, o homem é limitado em seu entendimento e também em seu poder. Jó é lembrado, mais uma vez, de que não pode entender os caminhos de Deus, muito menos controlá-los. Além disso, o Senhor ele fala sobre a liberdade dos animais, como o cavalo que corre com força e o falcão que voa bem alto. Esses exemplos mostram que a criação ela é livre e independente, mas ainda assim ela está sob o controle divino. Jó esteve tão preocupado consigo mesmo que ele perdeu aquela capacidade de avaliar. E não estava, portanto, aí percebendo a autorrevelação de Deus que existe em cada canto do universo. O orgulho de Jó, desta forma, é abatido. É a resposta humana à revelação da palavra divina. Deus aceitou o desafio desse homem e entrou em debate com ele. Terá Jó alguma resposta a dar após escutar aquelas palavras impressionantes sobre as maravilhas da natureza? Agora, neste momento do texto, a língua de Jó está silenciada. Ele se arrepende amargamente das suas lamentações. Sendo assim, ao reconhecermos também a nossa fragilidade, nós somos convidados a depender ainda mais de Deus. Somente Deus pode nos guiar e nos sustentar em meio às dificuldades da nossa vida. A primeira comunicação de Deus a Jó cai em terreno fértil. A mensagem, ela é direta e útil para Jó. Com humildade, Jó admite que falou de forma imprudente e expressa isso no capítulo 40, no versículo 4, quando ele diz: sou indigno, como posso responder-te? Este é um termo moral. Jó está dizendo que é pequeno demais para responder a Deus em qualquer situação. É verdade que Deus ele não explicou a causa do sofrimento de Jó, mas o patriarca,
ele está começando a ver que a sua religião, a sua integridade, deve ir além do seu interesse próprio. Nada lhe resta a não ser calar-se dessa disputa que é impossível com Deus. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Governo Soberano de Deus. O governo soberano de Deus, que se encontra no capítulo 40 de Jó, do versículo 6 até o versículo 14. Neste tópico, nós veremos que Deus ele vai mostrar para Jó a sua ética divina, que é pautada no amor e na misericórdia, em oposição à ética humana, que é pautada em interesses que não são necessariamente interesses justos. Deus ele vai aqui revelar as suas maravilhas no mundo, de maneira moral, na esfera da ética humana. Se Jó tivesse a poderosa atuação e a voz autoritária do próprio Deus, como ele assim via, derramando a sua fúria sobre os ímpios e os perversos, então poderia confrontar-se com o seu Senhor em debates sobre a justiça e a injustiça na sua providência. Então, assim, nós veremos aqui o desafio proposto por Deus a Jó. Em primeiro lugar, a intimação que é apresentada quando Deus diz: prepara-se, como simplesmente homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Assim destaca Jó no capítulo 40, no versículo 7. Em segundo lugar, a pergunta é feita: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Diz o Senhor em Jó 40, no versículo 8. A terceira proposta, que é a proposta realizada. Seu braço é como o de Deus, e sua voz pode trovejar como a dele? Fala assim o Senhor em Jó 40, no versículo 9. A quarta questão é o resultado estipulado. Deus então desafia Jó a reconhecer que só ele é capaz de governar o universo com justiça e sabedoria. Ele pergunta se Jó pode julgar o mundo da maneira correta e controlar os elementos da natureza. O poder redentor de Deus, através do qual ele salva o seu povo e julga os seus inimigos, é frequentemente retratado como um braço estendido e uma grande mão, conforme a gente pode ver no versículo 14, a parte B. A crítica de Jó ao governo de Deus, especialmente a sua arrogância de que venceria a imaginária oposição do Senhor, a sua justificação era, em princípio, uma usurpação da prerrogativa que é divina de governar o mundo. Um desejo ardente de conhecimento igual ao de Deus. A soberania de Deus, ela é um tema central na Bíblia. Ele é o Criador. Ele, Deus, é o sustentador de todas as coisas. Assim, Jó, ele é lembrado de que somente Deus tem o poder e a sabedoria para dirigir todo o universo. Além disso, Deus também fala sobre a sua justiça. Ele pergunta se Jó pode condenar os ímpios e recompensar, por outro modo, os justos. A resposta é clara: somente Deus pode fazer isso com perfeição. A ironia das propostas que Deus faz a Jó
é autoevidente em Jó 48, quando Deus pergunta: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Você vai condenar-me para se justificar? Este talvez seja o versículo-chave do livro. Visto que Satanás, ele tinha levantado a questão se Jó de fato se elevaria à posição em que não precisava de Deus. Será que Jó se lembrará de quem ele é e com fé humilde deixará que o Senhor seja o Deus total da vida dele? Portanto, ao levar Jó à submissão, Deus não se limitou a dizer: eu posso e por isso estou sempre correto. Não. Deus não falou: pare de condenar os meus caminhos. Ele disse, em primeiro lugar: há 10 milhões de coisas sobre a administração do mundo que você não sabe, Jó. Mas eu sei perfeitamente. E Deus continua a dizer: por isso é presunçoso assumir que pode aconselhar a Deus sobre como administrar o universo para que seja mais justo. Deus diz que Jó não conhece tudo, o que deve ser levado em conta na tomada de decisões sobre a condução do mundo para a glória do Senhor e para a alegria do povo de Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui que Deus ele mostrou que seu poder não é arbitrário, mas é um poder proposital. E o propósito de Deus é defender a sua glória por humilhar os orgulhosos e abençoar os humildes. Por isso, Jó, ele não deve presumir e acusar Deus de ser injusto, de ser caprichoso ou até mesmo irracional. Ele deve submeter-se à sabedoria e à bondade de Deus, agarrando-se à promessa de que Deus não retém nada de bom daqueles que andam em retidão. Como bem registra o Salmo 84, no versículo 11. Ao refletirmos sobre essas palavras, nós somos lembrados de que a justiça de Deus ela é perfeita. Ele governa o universo com sabedoria. Ele governa o universo com amor. E nós podemos confiar em seus planos para as nossas vidas. O que, na realidade, Deus deseja, e desejava também mostrar para Jó, era o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com os ímpios. O ser humano, quanto à sua ética em relação à justiça, nunca poderá se comparar a Deus. Porque o Senhor, como Criador e sustentador de toda a sua criação, sabe o que é melhor ou não é bom para tudo aquilo que Ele criou. Deus sabe de tudo que é bom e o que não é para nós. Quanto ao homem, o homem ele deve estar sempre procurando entender Deus através dos propósitos divinos que são manifestados antes mesmo da criação do mundo. E um dos principais propósitos de Deus para nós é que toda a humanidade possa refletir a sua imagem e também ter comunhão com Ele e, consequentemente, amar e glorificá-lo. Deus ele criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança, o que implica aí a capacidade de refletir
os seus atributos divinos, como amor, como sabedoria, como justiça, como bondade, entre outros, que são inquestionáveis. Neste caminhar, chegamos à conclusão desta sexta lição, deste segundo trimestre da revista Palavra e Vida. Neste estudo, mostramos que na disputa proposta por Jó, no início do seu livro, na realidade revelou que o homem ele é pequeno demais diante da grandiosidade de Deus. A verdadeira sabedoria é aquela de reconhecer as nossas limitações e a completa dependência que temos do Senhor. A sabedoria extraordinária de Deus, o Criador, impressionou a Jó tão profundamente que ele não mais queria discutir os caminhos divinos, como ele tinha feito mais de uma vez. Muito menos se aproximar de Deus como um príncipe ou um grande sábio, a ponto de poder discutir frente a frente com o Senhor. As atitudes de Jó começam a se aproximar novamente à doutrina da sabedoria, quando ele confessa, quando ele entende a sua pequenez, diante da grandeza de Deus, o Criador de tudo e sustentador também. Quando Jó e nós entendemos isso, de imediato somos chamados a adotar uma postura de humildade, uma postura de confiança nos planos propostos por Deus para as nossas vidas. A história de Jó nos ensina que, apesar das nossas limitações, nós podemos encontrar paz e também podemos encontrar esperança em Deus, quando entendemos os propósitos do Senhor para a humanidade. Também isso ocorre quando entendemos que o Senhor ele é soberano e sábio, e também quando podemos confiar em seu cuidado e na sua providência para conosco. Ao aplicarmos essa lição em nossas vidas, nós somos também encorajados a buscar a sabedoria de Deus e buscarmos também a dependermos mais da sua força. Somente Ele pode nos guiar, somente Ele pode nos sustentar em meio às dificuldades que encontraremos nessa vida. Olhando para o encontro de Jó com Deus, nós vamos entender a finitude do homem e vemos também que nada é para sempre, a não ser a vida eterna em Jesus Cristo. Mesmo não querendo ser fatalista, tudo pode acontecer na vida de um cristão, seja ele o mais consagrado ou não. Se estivermos bem conscientes de que tudo vem do Senhor, que realmente pertence a Ele verdadeiramente, e está sob o seu total controle, nós teremos reações naturais diante das perdas. Porém, nós estaremos firmes para continuarmos a vida sem quaisquer transtornos, guiados pelo Senhor. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Elton dos Santos Pinto, o autor dessa nossa revista Palavra e Vida que estamos estudando neste trimestre. Na primeira reflexão, uma pergunta: como você pode aplicar o reconhecimento da soberania de Deus em sua vida diária? A segunda reflexão proposta tem uma outra pergunta: o que te impede de entregar
plenamente o controle da sua vida nas mãos de Deus. E a terceira e última reflexão é também uma indagação. De que maneira a compreensão da fragilidade humana ela pode te ajudar a confiar mais em Deus? Então, durante a sua reflexão, a sua leitura diária, reúna também com os irmãos da Escola Bíblica Dominical ou durante a semana aí, para vocês compartilharem uns com os outros sobre essas questões que foram propostas aqui pelo autor da lição. Bem, assim hoje nós estudamos aqui no nosso canal esses capítulos de 38 até o 41 do livro de Jó, com o tema A Sabedoria de Deus e a Fragilidade Humana. Nós vimos aqui, na lição de hoje, que o reconhecimento da nossa pequenez diante do nosso Deus nos aproxima ainda mais do entendimento daquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Nós também, assim, aprendemos com a lição de hoje que os questionamentos quanto aos planos de Deus e também a desconfiança de que eles não são justos, que eles não são perfeitos, impede que possamos entender estes propósitos de Deus para o nosso caminhar nessa vida. Muitas vezes, nós não entendemos a forma de Deus agir, principalmente quando nós perdemos algo que nos é tão precioso. Nossa impressão é que Deus não sabia ou não pode fazer nada. O fato realmente aqui é que nenhum passarinho ele cai em terra sem o consentimento de Deus, como bem registra o livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 29. Nós cremos que nas horas mais difíceis é que nós poderemos entender que o Senhor ele está no controle e que o Senhor é bondoso para nos ajudar a darmos glória a Deus por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele ainda fará em nossas vidas. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Aqui, no botão embaixo, onde está escrito inscreva-se. E não se esqueça de curtir, de deixar o seu comentário falando de onde você é, qual igreja você pertence, a cidade da onde você está assistindo, e acionar também o sino das notificações para você receber a lição no momento que publicarmos. E compartilhar, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 7, com o título Humilhação e Exaltação. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?